os meninos lá para projetar, Gálatas 5, do 16 ao 18. Louvado seja Deus. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Feche seus olhos um minutinho, por gentileza. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e apresentamos a tua palavra que agora lemos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor me dê sabedoria para explanar a sua palavra, e também sabedoria e entendimento a todos os irmãos e irmãs, para compreenderem essas verdades, analisarem as suas vidas de acordo com as sagradas Escrituras. Mas, Senhor, nós queremos muito mais que isso. Nós queremos e desejamos que a sua igreja se exercite naquilo que aprende, para que haja um desenvolvimento desta vida, Senhor, e que ela seja capaz de falar do Senhor com propriedade bíblica, e que a sua vida possa ser conduzida segundo a palavra de Deus nos orienta para que devamos andar. Assim nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bem, aqui nós temos, deixa no primeiro ali, né, no 16, ali, 16, isso. Então vamos entender uma coisa. De que espírito está falando ali? Não é o Espírito Santo, é o espírito do homem, o espírito da pessoa. Então nós temos corpo, alma e espírito. Então, tanto o espírito do homem que Deus soprou em nós, nosso espírito, ele deseja as coisas de Deus. Mas a nossa alma, ela gosta de se divertir. Ela gosta de recreação. Tudo aquilo que é fácil, que não tem custo, a alma se envolve. É uma tendência por conta de quê? Por conta da inclinação do pecado. Desde que o homem e a mulher pecaram, o homem ficou sujeito a isso. E diante dessas situações, nós, olhando para a palavra de Deus, nós precisamos entender como vivemos e como vamos vencer essas situações. Porque vamos analisar algumas coisas. O versículo diz ali, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos falar do Espírito do homem, nós. Se o nosso Espírito, onde Deus testifica, onde o Espírito Santo testifica, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos dele. Ou seja, nós somos filhos de Deus, somos propriedade de Deus. Baseado nisso, sendo propriedade de Deus, a tendência do Espírito é buscar a Deus, é se envolver nas coisas de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito que responde ao Espírito Santo de Deus, a tendência é nós despertarmos cada dia mais uma sede por Deus, um desejo de falar com Deus, um desejo de jejuar, um desejo de mortificar a carne, um desejo de se separar um pouco, ler a palavra de Deus, ouvir bons louvores, falar com o Senhor, buscar o entendimento do Senhor. Quando nós estamos vencendo isso, nós temos verdadeira comunhão com o Senhor, e a nossa vida vai se desenvolvendo no Espírito. E consequentemente, por buscarmos as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinando gradativamente aquilo que nós vamos estudando, aquilo que nós vamos aprendendo. Algumas pessoas dizem que não precisa de teologia. A palavra teologia significa estudo da palavra de Deus. Então, se alguém não gosta de teologia, não gosta de aprender da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a voz de Deus. Então, se eu não gosto da voz de Deus, consequentemente eu não vou ter interesse pela Bíblia.
Isso a gente já pode refletir, cada um de nós, cada um na sua individualidade, na nossa individualidade, se nós estamos vivendo na carne, as obras da carne ou as obras do Espírito. Isso dá para a gente começar a ver. Por quê? Porque elas vão se definir de acordo com aquilo que nós manifestamos. Manifestamos de que maneira? Na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida. Como dizem, o tempo que nós nos dedicamos à palavra de Deus, o tempo que nós oramos ao Senhor, o tempo que nós abençoamos a vida de alguém, a partir disso, né? Isso mostra que nós estamos sendo guiados pelo Espírito, que nós não estamos mais cedendo às vontades da carne. Mas uma coisa precisamos compreender: ela vai estar sempre presente na vida da gente até que Jesus volte. E mesmo aqueles que se dedicam intensamente, vez ou outra perde a estribeira, vez ou outra acaba tendo uma fuga da vida correta do Espírito. Às vezes é uma reação intensa e pronta, descontrolada que a gente tem. Às vezes é uma omissão. Mesmo aquele que procura andar fielmente, tendo desejo de Deus, orando ao Senhor, buscando na palavra do Senhor, ainda pode estar suscetível a isso. Aí a Bíblia diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Mas, se porventura pecar, olha, se de uma maneira surpreendente pecar, ou seja, eu não planejei isso, mas acabou acontecendo. A Bíblia diz que tem da parte de Deus um advogado que vai compreender. Então está dizendo, mesmo a pessoa mais espiritual pode ter um problema. Sim, por quê? Porque a obra da carne, ela está sempre presente na vida da gente. A única maneira de nós cuidarmos disso é alimentando o nosso espírito na palavra do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, em vida de oração e hábitos saudáveis. Veja o versículo seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Então aqui a gente já tem aqui um clássico, né? Lá no Maracanã, aí, talvez alguém possa se lembrar de algumas rivalidades aí futebolísticas. Aqui nós já temos um clássico. E aí é o seguinte: ou você joga no time ou você joga no outro. E eu também, tá, irmão? O Flávio olhou para mim ali e falou assim: será que ele não vai se incluir, né? Não, eu também, Flávio, fica tranquilo aí. Então eu também, ou nós vamos jogar no time, ou jogar no outro. Mas corre o risco do outro time querer comprar o nosso passe, né? Falar assim: não, você agora vai vestir a camisa do outro time. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque o campo, o território dessa peleja é muito forte. Aí diz ali, ó: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o contrário que é a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, parece que eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. A Bíblia diz que não é bem assim. Alguma coisa me faz inclinar e decidir por um caminho. E isso é perigoso. Vejamos o seguinte: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Tem duas situações da lei. Anteriormente, eles estão falando das pessoas que achavam que seriam salvos só pela lei de Moisés, anulando a obra da cruz. Mas tem uma outra lei que Paulo fala, que é uma lei que tenta arrancá-lo da presença de Deus, que é uma lei da carne que conduz ao pecado. É como se nós tivéssemos uma disposição para nos submetermos à lei do pecado. E isso traz para a gente algumas situações, alguns prejuízos. Então vejamos alguma coisa. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha a palavra aqui. A irmã até falou aqui, né, irmã, sobre ser íntegro, né? Inteiro, completo, quando ela se referiu ali a Jó. O que Deus, o próprio Deus olhou para Jó e falou dele. Oh Deus, fala de nós também. Vamos esperar um pouco, vamos orar mais, né? Vamos orar, buscar no Senhor. Deus vai dizer assim, ó: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito
a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos aqui uma orientação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, em Tessalônica, a respeito disso. Então ele está dizendo, quem traz essa santificação para nós é Deus. Então a gente não deveria recusar. Como que Deus traz essa santificação para nós? Através da sua palavra. Nós temos uma boa figura que é quando o Senhor Jesus Cristo já está morto naquela cruz, o soldado romano o transpassa na sua lateral, na sua costela, e quando ele puxa a espada, sai água e o resto de sangue que ainda tinha. A água, ela simboliza a palavra, e o sangue simboliza aqui a purificação. Então nós temos o sangue que nos purifica de todo o pecado. Não é para expulsar demônio no sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica pecado, tá? Expulsa na autoridade do nome de Jesus, aquele que recebe a autoridade, ok? E a água é a palavra do Senhor. Jesus diz para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, ensinado, falando para os discípulos. Então, as obras da carne, elas vão se manifestar publicamente. Mas aí o que a gente vai dizer assim? Deus conhece o meu coração. Pois é, mas Deus conhece o corpo todo também. Não é só o coração. É verdade que é só Deus que conhece o coração. Mas também pelos frutos se conhece a árvore. Então nós somos pessoas públicas. E pela nossa maneira de falar, de reagir e de viver, as pessoas vão olhar para nós e saber se nós somos de Deus ou não. Tem como base uma certa situação. Às vezes alguém está ministrando, faz um monte de coisa na igreja e de repente cai uma pessoa endemoniada. Liga para o pastor. Claro. E se o pastor estiver lá nos Estados Unidos, na Flórida? Como é que a gente vai? Vamos ter que arrumar uma corda bem boa. Amarrar e ligar para o pastor. Se puder antecipar a viagem, a sua volta. Está precisando do senhor aqui. É justamente aí que a gente vai observar. Se acontecer na casa de alguém, vai fazer o quê? Liga urgente para fulano. Mas quantos anos você serve a Deus? O quanto você e eu estamos fortalecidos no Espírito? Mas as obras da carne, vamos ver um pouco delas. É incrível porque você pode pegar e abrir lá, sei lá, na TV, na Netflix, por exemplo. De repente você pode assistir 3 filmes ou uma série, acompanhar uma série de 10 capítulos, sei lá se eu posso chamar assim, ou de 20 capítulos, você acompanha aquela série. Capaz de assistir aquilo das 8 da noite até meia-noite. Agora experimenta meia hora de oração. Sabe o que vai acontecer? Vai dar sono. Vai dar sono. Às vezes a Bíblia parece uma cura para a insônia. Está sem sono, lê a Bíblia, nos 2 versículos parece que vai cantar no coral. Já deu sono, é verdade. Já dá sono. Não consegue ler. Para orar, então, vai orar, sabe o que vai acontecer? Não aparecem palavras. Se a gente entrar numa discussão, do futebol, da política, nós passamos o dia todo falando. Com certeza. Mas experimenta falar com Deus. Experimenta um tempo de adoração a Deus de verdade. Como que a carne se fortalece? Ela se fortalece pelo alimento que nós oferecemos a ela, que são as distrações, que são os envolvimentos. Tudo aquilo que é fácil. Aí a inclinação para a carne gera o quê? Morte. As obras da carne, nós estamos falando de um texto que está lá para o jejum que nós começamos. Sábado. Está lá no texto. Se você olhar lá, está lá. Eu estou usando ali em Gálatas, anterior, esse texto, uma parte dele, daquilo que nós estamos falando, porque nós estamos no período de jejum. Mas o jejum a gente começou a entender, e aí a obra da carne, ela gosta de dar uma driblada e deixar a gente crente.
né? Não, eu vou fazer jejum de carne vermelha. Eu, por exemplo, que gosto de comer peixe, camarãozinho, um franguinho com pirão na manteiga, né? É ruim não, né? Não tem nenhum problema para mim. Mas olha, não vai comer carne vermelha. Graças a Deus, já vou na peixaria. Já resolvo, já vou comprar um frango, fazer um monte de outras coisas. A gente se vira, a gente sabe. As obras da carne relaxam. Eu vou fazer jejum de Facebook. Já viu? Você certamente alguém já ouviu isso. Gente, isso não é jejum nem aqui, nem na China. Isso é obra da carne. Sabe, achou um jeito de burlar a carne. Ela é bem inteligente. A carne é malandra. E a gente faz tudo isso para se sentir bem, depois se sentir espiritual. Jejum de Facebook. Agora você imagina que uma pessoa alcoólatra fala assim: eu vou fazer um jejum de cachaça por 30 dias. Aí quando acaba os 30 dias, ela volta a beber cachaça. E o jejum? Deu certo, né? Deu não. Então irmão lá está dizendo que não. Deu certo o jejum não? O jejum de Facebook, eu vou passar 30 dias. Por que eu vou fazer o jejum de Facebook? Porque eu entendo que o Facebook está tomando meu tempo de oração. Eu sei disso. Mas a obra da carne, ela automática, ela vai me preparar para que eu não perceba que isso é obra da carne, que é a obra dela. Então o que ela faz? Ela vai investir. Vamos fazer um jejum? Vamos. Eu vou fazer de Facebook. Imagina eu fazendo um jejum de polenta. Oh, glória, eu gosto de polenta. Senhor, a minha vida inteira eu prometo não comer polenta, a não ser que alguém me force. Mas se eu puder, eu como, Senhor. Vou fugir do mal. Que é polenta, cara. Você já sabe, se me convidar, não faz polenta não. Vou achar que você não sobrevive na sua casa. Então a gente vai observar que a gente vai achar uma desculpa. Nós vamos ter uma vigília. Não vai dar. Porque eu me lembrei que ali a gente vai achar alguma coisa. Mas irmãos, nós vamos ter uma vigília e depois o pastor Adilson vai fazer uma moqueca de peixe para pirão amanteigado com risoto de camarão com arroz arbóreo. Irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus. Vai chegar na hora do rango. Gente, a gente não consegue disfarçar. As obras da carne, elas se manifestam pelo nosso estilo de vida. E nós externamos isso. E quando alguém falar alguma coisa baseada até na Bíblia, ele fala assim: quem é você para me julgar? Quem me julga é Deus. Assim, cuidado então, porque se sou eu não dá nada. Mas se é Deus, conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso estilo de vida. Mas as pessoas conhecem o nosso estilo de vida, é ou não é? Conhece as nossas atitudes. Nós que estamos convivendo aqui bastante tempo, nós sabemos quem tem disposição para orar, sabemos quem tem interesse pela Bíblia, nós sabemos. E as pessoas também sabem. Então as obras do Espírito, a obra do Espírito, ela nos leva para perto de Deus cada vez mais. Você fala assim: mas e as boas obras? As boas obras nós fazemos por amor a Deus, porque as pessoas muitas vezes fazem tantas outras religiões, elas fazem as obras sociais maravilhosas, talvez até melhor do que a nossa, mas não faz isso por conta de Deus. Só que primeiro, Deus tem que estar na nossa vida no primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Aí entra a obra social, entra todo o serviço que a gente possa fazer para abençoar a vida de outras pessoas. Então nessa oportunidade, eu e você precisamos observar se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vejamos 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas
já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixa ele aí. Olha só. Se alguém está em Cristo, é condicional, não é? Ou não? É condicional. Se está, porque pode não estar. Não é isso? A gente pensa assim, né? A gente olha o texto, a gente tem que ver isso. Lembra que nós falamos militando um contra o outro ali? Então, portanto, se alguém, Paulo não está afirmando que está, mas não está dizendo que não está. Mas ele está dizendo que essa condição é você que sabe. E que a orientação bíblica é que eu e você venhamos reagir quanto a isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque nós somos recriados em Cristo, para vivermos a vida de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu preciso pensar como Cristo. Eu preciso agir como Cristo, sabendo que eu tenho as minhas inclinações, que eu preciso orar e eu preciso vigiar. Perto do próprio Jesus, Jesus fica aqui orar um pouquinho comigo. A Bíblia vai dizer que logo em seguida os olhos deles estavam carregados de sono. Já queriam dormir. Chegou um ponto que Jesus falou assim: pode dormir, Deus. Vejamos, as coisas antigas já passaram. O que são coisas antigas aqui? As coisas antigas são as coisas que se deram antes de nós conhecermos a Cristo e entregar a nossa vida a Ele. Aquelas são as coisas antigas. Alguns viviam na bebedice, faziam uso de coisas ilícitas, tinham maus hábitos, problemas de fidelidade, problemas de cumprir contratos, etc., de tantas outras coisas. Quando a pessoa vem para Cristo, se ela permite que a obra seja feita na vida dela, ela vai sendo regenerada e ela vai abandonando essas coisas, de modo que essas coisas passam a ser coisas antigas. Porque agora, no presente momento, aí ele diz assim, ó, pode deixar ele, onde estava? Ele diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, né? As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Quais são as coisas novas que agora devem estar na vida da gente? Esse novo estilo de vida agora deve caminhar em santidade, fé e amor. Santidade significa que a manifestação do Espírito está na minha vida. Mas aí se eu pegar Gálatas 5, do 20 em diante, eu vou ver as obras da carne. E aí, se eu ver essas obras da carne, eu preciso analisar se essas obras estão presentes no meu estilo de vida agora. Mas também no 22, está falando da obra do Espírito. E aquele que nós chamamos o fruto, não é os frutos, é o fruto, no singular. Imagine você um cacho de uva, aquilo ali é um fruto, cheio de várias vagas de uva, né? Mas ali é um fruto. E ali, apesar de um cacho, tem várias vagas. Então, o fruto do Espírito é a santificação. Mas, talvez você já percebeu, semelhante a mim, que vez ou outra parece que a gente tem umas inclinações tão estranhas. E se a gente pegar o texto no meio dessa estranheza e olhar, a gente vai encontrar de vez em quando a gente fazendo uma visita na antiguidade. É como se nós estivéssemos no museu e de repente a gente gosta de dar uma olhada. E aí a gente manifesta o desejo do nosso coração muitas vezes. E uma das maneiras da gente manifestar o desejo do coração, e a gente não percebe isso, a gente vai falar assim: olha, ainda bem que eu sou crente, porque se eu não fosse crente, se fosse naquele tempo, uma visitinha lá. Se fosse naquele tempo, mas olha, já tinha cortado o pescoço desse cara, está com vontade de matar o cara. Saudade de mim. Mas é um desejo que ele manifestou, sabe, aquilo ruminou dentro da gente. Agora, como que a gente vai fazer para resolver essas coisas? A gente precisa continuar buscando a Deus, precisamos uns dos outros. A gente precisa ouvir conselhos. A gente precisa de exortação das pessoas que têm capacidade para nos exortar e que querem que nós melhoremos de fato. Porque não adianta exortar alguém porque eu tenho um cargo.
Não adianta eu querer exortar alguém porque eu sou um pastor. Não é isso. Eu devo exortar alguém se eu tiver, de fato, desejo de que aquela pessoa seja transformada e se liberte daquilo. Aí eu devo exortar aquela pessoa. Eu não devo exortá-la para escandalizá-la, nem tampouco para revelar o seu pecado. Eu preciso exortá-la para que ela entenda que ela precisa voltar a praticar as boas obras, para que essa vida nova que ela recebeu, ela não venha deixar com que ela venha se esvair na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que às vezes a gente vai perceber isso, essas manifestações das obras da carne, até mesmo no meio da igreja, até mesmo no meio de um culto. Nós já tivemos culto aqui, enquanto estávamos pregando a palavra do Senhor, alguém estava respondendo a mensagem no celular, e a gente notava isso de uma maneira tão clara. Aí eu fico pensando, né? Aí eu me levo a pensar, mas se eu julgar ela, ela vai dizer que eu não posso julgar. Mas aí imagina, se aqui no momento de culto, que a gente tem 1h30, um pouquinho mais, a pessoa diante da pregação da palavra de Deus, está abrindo o celular e pesquisando na internet as coisas, e na casa dela? Qual que é a reverência que ela tem com o Senhor? Quem está sendo alimentado? A carne ou o espírito? E aí nós temos uma situação que piora. É quando a gente tem uma situação para resolver, que ela é ruim de resolver. Porque tem situações que você e eu precisamos nos posicionarmos, e elas são difíceis de resolver. E é justamente nessa hora que vai manifestar mais claro quem de fato nós temos alimentado. Se nós tivermos com a razão, então, misericórdia. Daí nós vamos inquirir, nós vamos querer os nossos direitos. Nós vamos apelar para isso. Não foi eu que tem que me pedir perdão, ele não foi eu que fiz. Olha só. Imagina que Jesus, naquela cruz, olha para aquele povo e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se a vida de Jesus estiver em mim, eu vou precisar aprender a perdoar. Eu vou ter disciplina de oração. Eu vou ter disciplina de ler a palavra, de buscar entendimento na palavra do Senhor. Mas se eu estiver alimentando a carne, eu vou procurar todas as distrações. É pecado a gente ter recreação? Claro que não, Deus deixou as coisas aí. É pecado ir à praia? Claro que não, Deus criou o mar, foi Ele que fez. Não é pecado. O problema é quando nós fazemos tudo isso sem Deus. E hoje, irmãos, nós estamos num período de jejum e oração de 21 dias. E eu e você temos uma responsabilidade muito grande. Talvez você não consiga jejuar o dia todo por conta do trabalho, por uma questão de saúde, mas você deve reservar um tempo, pelo menos um bom tempo, com qualidade. Porque o jejum não é apenas você ficar sem comer e calado. O jejum precisa estar associado a um tempo separado de oração, de observação na palavra de Deus. E agora, essa dica aqui, essa direção que eu estou dando, não estou brigando, mas é uma direção que eu estou dando, ela é de suma importância para a vida da gente. Até eu postei no grupo da igreja. Irmãos, às vezes você vai fazer um jejum de interceder pela igreja, ou você vai fazer um jejum para interceder pelos irmãos. É bom isso? Claro. Mas imagine você, se a sua vida estiver vivendo com as obras da carne, você precisa fazer esse jejum por você, para que você se liberte dessa preguiça, para que você ressuscite dessa sonolência que está te matando. Pare de fazer as coisas só empurrado. O Senhor não vai receber essa oração de qualquer jeito. Se você está vivendo numa situação que um pecado que está oculto aqui, e você sabe que é pecado, faça um jejum para se libertar disso. Abandone essa situação. Você que é pai, que tem seus filhos, dê um exemplo na sua casa. Seja o primeiro a abrir as escrituras e convidar seus filhos. Pai, mãe, convide seus filhos, ore por eles, ministre na vida deles, abençoe a vida deles. Porque senão daqui a um dia, quando eles crescerem, a gente vai estar enviando para impacto de não sei o que de libertação, não sei o que de cura interior.
Maldição hereditária, e você está escandalizado lá, sabia? O filho está sendo orado lá. Libertação da maldição hereditária. Herdou de quem? Do pai, da mãe. E o pior é que eu já tive em lugares, entre outras pessoas aqui, o Flávio também já esteve, que estava o pai e o filho no mesmo ambiente, e alguém orando por maldição hereditária, que vem do pai, o pai sentado e o filho aqui recebendo uma oração e caindo endemoniado. E o pai sentado lá. Como que a gente pode analisar uma coisa dessa? Você acredita que é isso que Deus preparou para os seus filhos? Se nós não ministrarmos aos nossos filhos, como apresentaremos eles a Deus depois? O bom é que nossos filhos sejam alcançados por nós desde cedo, porque às vezes Deus levanta um estranho para alcançar os filhos da gente, porque a gente não foi bom exemplo, porque a gente não ministrou na vida deles. Eu quero convidar você para ficar de pé um pouquinho. Nós vamos estar encerrando, orando ao Senhor. Quando a gente aprende a fazer o que é correto, a gente precisa exercitar-se naquilo. Opa, acabei de aprender que eu estava fazendo isso errado. Então, a partir de agora, eu vou me exercitar para não fazer mais. Então, precisa sempre de um exercício. A nova vida tem que carregar alegria e esperança. Quando todos estão desanimados, você fala assim, não, isso não vai durar muito não. Daqui a pouco Deus vai entrar com provisão, nós estamos orando, nós estamos na presença de Deus, nós temos vida de oração, nós clamamos ao Senhor constantemente, o Senhor vai nos assistir. O Senhor vai nos abençoar. Então, a desesperança não pode chegar na nossa vida e fazer dela um confinamento. Então eu quero trazer nessa oportunidade, nessa manhã, um tempo para que nós possamos analisar a nosso tempo de vida com o Senhor. A maior riqueza que você tem não é o dinheiro, é seu tempo com Deus. O tempo é mais importante do que dinheiro. O conhecimento de Deus é uma moeda que não se desvaloriza. Porque ainda, como diz o Hernandes Dias Lopes, ainda que você invista na vida de outro esses valores que você aprendeu, você não fica sem ele. Ainda que você instrua alguém na palavra de Deus, você não fica indouto, ou seja, não diminui seu conhecimento, pelo contrário, ele melhora. E seu tempo é o tempo que você pode agregar esses valores, desenvolver a sua vida em Jesus, para que de fato você domine as obras da carne, eu também, e nós possamos viver para Deus, alimentando as obras do Espírito. Gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, fé, amor. É o que nós somos chamados, e a tudo isso chamamos de santificação. Nós vamos encerrar orando ao Senhor. Queremos falar, antes disso, as pessoas já estão sendo os dízimos aqui. No final estarei te dando, antes da bênção apostólica, orando aqui. Se você chega à nossa igreja e vai ofertar alguma situação, fale com algum de nós aqui. Você pode fazer isso por Pix, uma oferta. Se vai devolver o dízimo, você pode trazer o seu envelope ali. Eu pergunto para qualquer pessoa que sair, que ela vai orientar a gente, né? As pessoas estão ali com o uniforme, o diácono ali, os pastores. A gente está aqui para dar essa disposição. A gente não faz apelo de oferta aqui. A gente traz um ensinamento consciente na vida da igreja, e a igreja já sabe que tem um compromisso de ofertar e devolver os dízimos na casa de Deus. Mas a gente não negocia e não faz apelo. Olha, se você der, Deus vai te abençoar. Não, a gente não faz isso. Se você não tiver um coração disposto a contribuir, eu não posso fazer nada. Então não adianta eu apelar, fazer com que você faça isso por emoção. Não é o nosso caso. Eu gostaria de pedir que você, nesse momento, para não se distrair, feche seus olhos agora. Enquanto eles dedilham aqui alguma coisa, uma canção, eu gostaria que vocês
refletisse um pouco como você está vivendo. Isso é pessoal. Como que você está vivendo? Como eu, pastor Adilson, está vivendo? O que ocupa mais meu tempo? Onde estão empregadas as minhas forças fora do meu trabalho? No que eu mais me exercito? Eu preciso de uma catástrofe para orar? Não deveria, mas às vezes acontecem por aí. Eu preciso chegar às últimas consequências para abandonar um mau hábito? As desculpas que eu dou para mim mesmo e até para Deus. Se eu gasto 2, 3, 4 horas com alguma outra coisa e eu não consigo me envolver em meia hora com o Senhor, eu preciso saber que as obras da carne têm prevalecido sobre a minha vida, que o meu estilo de vida refere-se às obras da carne. Senhor, nessa manhã nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, olhando para a palavra do Senhor que vem sobre nós nessa manhã. Leva-nos à Tua presença de fato e permita-nos falar aquilo que o Senhor já sabe, mas nós precisamos falar. Ensina-nos a comparecermos diante de Ti, Senhor, e apresentarmos a nossa vida exatamente como nós estamos nos conduzindo. Apresentar a Ti, Senhor, o nosso tempo, porque o nosso tempo é uma oportunidade que não voltará mais. O dia de hoje já está descambando para o final, e esse tempo que se chama hoje nunca mais retornaremos a ele. Portanto, o tempo que aqui desperdiçamos não teremos mais como recuperá-lo. Os nossos dias vão passando e nós vamos vivendo do jeito que dá, religiosos, cheios de respostas, tendenciosos a nos envolvermos naquilo que não entendemos. Queremos sermos valorizados e honrados, sem que isso venha do Senhor. Vamos gastando os nossos dias perecendo sem entendimento. A sua volta vai se aproximando, mas a gente não acredita que o Senhor vai voltar, porque as nossas ações dizem isso. Observamos a Tua palavra que toda a escritura do Velho Testamento apontava para a vida do Senhor, e o Senhor veio, mas a maioria não acreditava no decorrer dos séculos e dos milênios. E ainda assim, quando o Senhor veio de fato, aqueles que anunciavam a Tua palavra não o reconheceram e o crucificaram. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e depois o Senhor apareceu, e ali falando com os discípulos, o Senhor ascendeu aos céus, e aparece ali dois anjos dizendo: que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele há de voltar.
estamos crendo nisso, porque a nossa vida diz outra coisa. Ele nunca vai voltar, e até parece que eu vou viver para sempre. Parece que amanhã eu teria outra chance, e alguém inadvertidamente ousa dizer: sempre haverá uma segunda chance. Senhor, quem morreu hoje pela manhã sem Ti, não terá outra chance. Nunca mais haverá uma segunda chance. Hoje, nós ouvimos a Tua palavra, e o Teu Espírito tem a disposição de nos auxiliar, mas nós precisamos ter a humildade de nos dobrarmos perante ao Senhor, e de repente jejuarmos e dobrarmos nossos joelhos, dizer: Senhor, aqui está o homem acabado, aqui está o homem teimoso, uma mulher teimosa, e dizer: Senhor, eu tenho procrastinado a minha vida, eu tenho sempre deixado para depois. Senhor, eu não tenho tido prazer em falar contigo, porque eu não oro. Senhor, eu não tenho tido prazer em ouvir a sua voz, porque eu não leio a Bíblia. Senhor, eu não tenho santificado a minha vida, porque eu tenho cedido às obras da carne. O meu prazer não está no Senhor. A minha esperança está naquilo que eu posso ganhar, naquilo que eu posso lucrar, para que eu possa fazer muito mais do mesmo que eu estou fazendo agora. Porque se eu enriquecer financeiramente, eu vou potencializar o que eu já estou fazendo. Isso vai ficar mais forte em mim. Se eu já fugia da Tua presença com os recursos que eu tenho, agora eu vou voar para longe do Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento nessa manhã, nos ajude a sair dessa situação, nos ajude, Senhor, converte o nosso coração a Ti, leva-nos à Tua presença, e nos faz, Senhor, lançar diante de Ti verdades que o Senhor já conhece, mas o Senhor espera que nós as confessemos para abandoná-las. E a palavra do Senhor diz: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia do Senhor. Senhor, nós queremos confessar, porque nós desejamos alcançar as misericórdias que se renovam todas as manhãs. Senhor, eu oro nesta manhã abençoando a vida de cada família em nome de Jesus. Traz novidade de vida para a gente. Abençoa esse casal, essa família aí, que precisa se dedicar ao Senhor, que aprenda a separar o tempo para falar com Deus, que aprenda a dedicar qualidade de tempo para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele, Senhor, que nessa manhã se dispõe a receber perdão mediante verdadeiro arrependimento, eu sei que o Senhor libera esse perdão, porque o Senhor é amor, o Senhor quer perdoar. Esse é o seu coração, deseja nos reconciliar com o Pai novamente. Cura, Senhor, cura o nosso coração, cura o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, daquelas velhas obras que volta e meia estão reverberando na nossa vida, falando dentro de nós repetidas vezes. Nós queremos algo novo que nós não recebemos, mas que já existe. Alguns vão dizer que melhor
de Deus ainda está por vir. Não, Ele já veio, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o melhor de Deus, e Ele já veio. E Ele já veio para nos libertar, para nos livrar de toda a culpa, para perdoar os nossos pecados, para nos encher do seu Santo Espírito, para nos trazer as verdades do Reino, para que nós possamos viver e agradá-lo. E naquele grande dia que a gente descer a sepultura, ou seja, pela volta do Senhor, o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que nós, para sempre, para todo sempre e sempre, estaremos com o Senhor, estejamos com o Senhor. Pai, eu oro pelos recursos que chegam à igreja, pelos dízimos, fruto do trabalho honesto da vida de cada um, pelas ofertas, ó Deus. Abençoa, Senhor, os alimentos que serão trazidos no domingo que vem, permitido Deus, nos dando condições e recursos, ó Deus, para que nós possamos trazer os alimentos à medida dos recursos que temos, sem mesquinharia, mas que nós sejamos generosos em contribuirmos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda as suas mãos assim, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, hoje